entenda o que é ter consciência como vendedor. O exemplo é sempre muito bom, não é, pessoal? Sim. É? Gente, vocês estão ouvindo? Sim! Como é que vocês sabem? Esse grito. Hã? Esse grito. Como é que vocês sabem? Esse meu recado em termos de consciência, pessoal, esse recado é mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo passar para você algo que a gente sente. Só para o que a gente pensa é mais fácil, não é verdade? Deixa eu tentar passar para você algo que eu sinto. O que eu penso e sinto a respeito de consciência em termos de venda. O que seria? Pense comigo uma coisa. Enquanto você está ouvindo essas palavras, você não prestou atenção, mas o seu filho estava trabalhando, não estava? O seu coração estava trabalhando? Estava ou não estava? O seu rim estava trabalhando? Muito bem. Me diz uma coisa, eles estavam trabalhando de uma maneira isolada, individual, ou eles estavam trabalhando em conjunto? Em conjunto, muito bem. Então, o coração estava trabalhando em conjunto com o cérebro, com o fígado, com o rim, não é isso? Esse é o recado que eu quero passar para você. Se ele trabalhou em conjunto, então significa que o coração disse, ó, falou para o rim assim, ó, manda a secreção aí. Como é que o cérebro fez? Veja, em termos de consciência, as coisas mais importantes para a nossa vida nem linguagem possui. Estão no nível energético. Eu não sei, mas existe uma relação entre causa e efeito, entre o que aconteceu com o nosso querido distribuidor, a casa dele encheu 1 metro de água ou mais, né? E tudo o que o ser humano vem fazendo com o nosso planeta. Tem uma relação ou não tem? Tem uma relação. Então, se eu disser para você que um grande desmatamento nos Estados Unidos ou na China pode ter consequências no Brasil, eu não estou dizendo nenhuma besteira. Não estou. Ok? Em termos de consciência, você não entender isso é como negar que você é filho da sua própria mãe. É como negar. É possível você esquecer da sua mãe? É possível você esquecer da sua mãe, Luciano, de uma forma que ela saia da sua consciência, que ela não seja mais da sua origem? É possível isso? Entendem o recado? Quando você está inserido num contexto, esse contexto, você pertence a ele, interfere no ambiente, quer você perceba ou não. Eu, como minha vida inteira fui vendedor, você sabe o que eu queria deixar para você? A brincadeira da chuva, né? Ah, isso está chovendo. Se está chovendo, você vende guarda-chuva. A gente sempre brincou. Se está chovendo, se estiver chorando, todo mundo vende lenço. Então, o que eu gostaria de passar para você em termos de consciência de vendedor é que não necessariamente é bom ou não necessariamente ruim. Situação nenhuma. É óbvio que inúmeras vezes eu liguei para a casa de uma pessoa e aí tinha uma reunião combinada para fazer uma visita para ela e ela não pôde me atender. Acontece ou não acontece? Acontece. Eu classifico isso como sorte ou como azar? Eu não classifico como nada. Eu não classifico como absolutamente nada. Eu vou para a próxima. E depois para outra. E se eu tive um número de cancelamentos que até agora não fez com que eu cumprisse, atingisse um objetivo ali naquele dia? Eu começo a antecipar o do dia seguinte. Jamais faço planejamento para um dia só. Faço sempre para 2, para 3 dias. Eu nunca sei se esse cancelamento que eu tive pode ser uma bênção disfarçada para mim. Eu sempre espero que seja. Vocês entendem? Eu sempre espero que seja uma bênção disfarçada. Então, se policiar nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitos dos nossos objetivos não são alcançados, porque na realidade nós desistimos. A desistência é uma quebra de um potencial intrínseco, alguma coisa que podia estar dentro de você, que podia ter saído e ficou lá guardado. O que é potencial? Uma possibilidade que você não viu. Isso é um potencial, uma possibilidade que você não viu. Então, você não viu, não é que não existe, você não viu. Então, o impossível é só alguma coisa que você ainda não viu. Paulo disse isso há quase 2000 anos atrás. Bem sabeis do meu trabalho e fadiga. Não era assim que está lá, quem já leu o livro sabe? Trabalhei noite e dia para jamais ser pesado a ninguém, e ainda por cima vos anunciei o Evangelho. Paulo se ocupava. Não estava trabalhando? Estava evangelizando. Não estava evangelizando? Estava trabalhando. Paulo se ocupava, não tinha tempo para pensar bobagem. Uma coisa não dava certo, fazia outra.
mas nunca quis sequer sobreviver das pessoas que ele tentava evangelizar. Se ocupava de coisas úteis. Entendeu, meu amigo? Entendeu, meu amigo vendedor? Se ocupe de coisas úteis, ganhe essa consciência. E se não for útil para você, vai ser útil para alguém. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Não é? Você é só uma parte de um todo. Ter essa consciência dessa parte de um todo leva a uma consciência muito maior. Sabe qual é essa consciência? A consciência de que você não está no mundo, o mundo está em você. Essa é a consciência. Uma boa consciência para 2011, não é? Na verdade, quando eu tenho um pensamento positivo, meu corpo funciona como agora está funcionando, não está? Quando eu tenho um pensamento negativo ou uma visão negativa a respeito de algum acontecimento recente, meu corpo não trabalha da mesmíssima maneira. Ele não trabalha. Espiritualmente, sabe o que nós devemos fazer? Imitar a natureza. A natureza pende pela vida. Às vezes nós ficamos perplexos com a notícia no rádio, na televisão, numa revista. Sabe essa mania que às vezes a gente tem de ver esse tipo de coisa? Que na maioria das vezes é a grande esmagadora minoria, 1% com as pessoas daquele jeito, e aquilo interfere na nossa energia positiva. Guarde esse pensamento com você. Tem que ter cotidiano. Se não perde a graça. Tem que ter pessoas ruins, egoístas. Se não perde a graça. Se acabar absolutamente todos os bandidos, se acabar absolutamente todas as pessoas ruins, é o fim da história. Acabou. Porém, independente do seu pensamento positivo ou negativo, a sua natureza imita a minha natureza e você se inclina para o bem. As suas células todo dia se inclinam para o bem. Você não tem um pensamento negativo e tudo tem troço. Já viu isso? Eu pensei mal de alguém, pronto, cai, teve um infarto fulminante. A nossa natureza pende pela vida. Se você entendeu isso e der mais um passo, vencer mais um dia, você, como é um verdadeiro guerreiro espiritual, o guerreiro que eu desejo que você seja, um verdadeiro guerreiro espiritual, que já está na estrada há 20 anos e nunca desistiu. Deixe isso para os outros. Você não, você faz parte da conversa. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.